Todo mundo tem um plano, uma ideia que ainda não contou para ninguém. Eu sou Bruno Machado, tenho licença para vender imóveis e para abrir conversas que não estão no contrato. Está começando o Contrato Fechado. Senhoras e senhores, abre alas que hoje começa uma nova jornada. Tu que sempre teve dúvidas sobre herança, escritura, regularização de imóveis, casa com documento atrasado, imóvel da avó, promessa de compra e venda, segura essa emoção. Hoje, no primeiro episódio de Contrato Fechado, eu tenho a honra de receber uma mulher que é puro conhecimento, pura educação e etiqueta. E ela tem um toque de deixa comigo que só ela tem. A minha querida amiga, advogada, especialista em direito imobiliário, membro da comissão da UAB de Direito Imobiliário aqui de Santana do Livramento, doutora das causas impossíveis, Wanderleia Maia. Vem com a gente porque o contrato está aberto e a conversa vai ser de fechar negócios e talvez algumas verdades. Wanderleia, eu que te conheço um bom tempo, sei das tuas múltiplas aspirações, me conta aí o que fez com que tu caísse nesse mundo aí da papelada, da escritura. Bom, esse mundo da papelada e da escritura sempre foi algo interessante para mim, né? Eu sempre gostei muito de conhecer as coisas, de ser curiosa, muita leitura, mas Certo. principalmente para poder ajudar as pessoas, sabe? Ajudar os outros e mostrar que é possível que a gente tenha o nosso negócio, é possível que a gente adquira o nosso patrimônio, que a gente faça da melhor maneira possível para ter a propriedade, para adquirir nossos bens de uma maneira legal e lícita. A gente não precisa ficar no achismo, não precisa ficar, será que eu posso? Será que eu não posso? Eu vou fechar um bom negócio, eu vou conseguir escriturar minha casa, eu vou comprar a casa dos sonhos, que o brasileiro tem esse sonho, né, de ter a sua própria casa. Então, tudo isso me levou a estudar sobre direito imobiliário. Olha só que legal. Tem gente que acha que advogado só aparece quando é para brigar, certo? Então eu te pergunto, já te aconteceu uma situação do cliente chegar chorando? Ou tipo novela das nove, sabe, uma situação relacionada com um imóvel? Foi engraçado. Assim, a gente já passou por algumas situações, porque às vezes as pessoas acham que o advogado é só aquele advogado criminalista, realmente, né? O advogado Certo. que vai brigar e que vai chegar, vai impor. Mas hoje, o que a gente tem para trabalhar? Muita conciliação, muita conversa e muitos meios eficazes. Hoje tu pode resolver as situações sem entrar numa disputa judicial. Tu pode resolver pendências de imóveis na esfera extrajudicial, no cartório, com acompanhamento do advogado, lendo bem os documentos, prestando atenção no negócio, vendo as entrelinhas ali, sabe? Tendo uma conversa amigável e amistosa entre as pessoas, a gente consegue conversar. E já teve mesmo um casal que nos procurou. Sim. Digo nos procurou porque eu trabalho junto com meu marido também. Ele trabalha na área de família, eu especificamente na parte das propriedades, né, dos imóveis. Sim. E o casal nos procurou e diz assim, eu comprei o terreno. O sonho deles era o terreno. Comprou o terreno, mas comprou num loteamento que não tinha sido aberto. E a pessoa, o dono do loteamento morreu. Complicou. Supostamente teria. Exato. E agora, o que a gente faz? Então, nós estudamos o caso, vamos verificar. Bom, vamos trabalhar, vamos nos habilitar, ir atrás do inventário, ir atrás dos advogados da sucessão, ver o que a gente pode fazer. E estamos aí tentando resolver o caso. Mas bem encaminhado. E através do que? É o processo judicial? Mas nós procuramos, conversamos com os advogados da outra parte e tudo tranquilo. Interessante. Eu ia te perguntar justo também a Júcia com isso que tu falou. O que tu acha que é mais complicado? Um imóvel sem escritura ou uma escritura com 7 herdeiros brigando? Com certeza a segunda opção. Porque as pessoas, eu tenho uma frase característica que eu sempre brinco, né? Quando as pessoas estão bem, Exato. é meu bem. Meu Sim. bem pra cá e meu bem pra lá. Quando as pessoas não estão tão bem, assim, elas começam nos meus bens. Então, o advogado tem esse lado conciliador, né? Quando tu trabalha com imóveis, tu tem esse lado conciliador. A ideia é que as pessoas possam resolver os seus problemas sem brigar, de maneira legal. Exato. E como tu consegue... É um negociador de conflitos, praticamente, né? Como tem que ouvir as duas partes, escutar e ser neutra. É uma situação bem ambígua, né?
É porque nós temos que, quando tu lida com imóveis, tu precisa ser extremamente técnico e profissional. Exato, Primeiro tu vai ter que começar a analisar a matrícula. Tu vai exato, pegar a matrícula do imóvel e tu vai analisar. Realmente a pessoa, ela está adquirindo aquele bem, é aquele bem que ela quer para si, porque às vezes faz parte de um sonho. exato, É o ideal, então tu tens que pegar, ó, e os termos de uma matrícula às vezes não são compreensíveis para as pessoas que não. Acho que vai dizer ali um terreno, às vezes diz um lote, ou medido tanto de frente por tanto de fundos. exato. E às vezes aparece um quadrante. Então, esses termos técnicos, quando tu tens o acompanhamento de um profissional, Sim, te facilita na hora de fechar o negócio dos teus sonhos. exato. Imóvel regular, assim, tu acha que tem um jeitinho brasileiro de vender ele ou é cilada mesmo? Olha, depende. No direito, a Depende gente do caso. no direito a gente usa muito a palavra depende. Porque as pessoas elas costumam fazer negócios. O negócio jurídico é algo que vem desde os primórdios da humanidade. Sempre se fez negócios jurídicos. Então, as pessoas elas podem fazer vários tipos de negócios. Mas quando se trata de propriedade, é preciso ter um pouco mais de cuidado. Porque os direitos de um proprietário, tu só vais ter no momento em que tu adquirires o bem e tu gravares na matrícula, no caso de imóveis, na matrícula daquele imóvel. Nós temos uma frase que muitas pessoas falam, que tu também deve conhecer, que quem não registra não Não é dono, exato. Então, se tu não registrares aquele negócio, o negócio vai existir ainda, o imóvel vai continuar sendo teu, mas talvez tu tenhas que caminhar de uma maneira mais longa, fazer uma caminhada mais longa, até que tu possa provar essa propriedade. Exato. Aí vem aquela dúvida que a gente sempre tem, o pessoal acaba perguntando para nós, como corretores. No caso, uma casa, vamos supor, uma pessoa, a Sônia morou toda a vida na casa da avó, só que a casa da avó nunca teve escritura. O que acontece quando a avó falece? Ela pode perder essa casa? Ah, com certeza ela não vai perder a casa, né? Porque se ela estiver na linha de sucessão, a gente pode ir para o direito sucessório e pode buscar a matrícula desse, se não tem a matrícula desse imóvel, a gente pode pedir, abrir uma matrícula para esse imóvel e a gente pode também, o bem entra em inventário ou entra na linha de sucessão, mas ela também pode ter o método do uso capião, já que ela é uma neta, ela pode se valer também dessa questão da uso capião para adquirir a propriedade do bem, porque a uso capião é uma forma de propriedade originária, né? Então ela vai poder adquirir. Então há vários recursos, mas ela não vai perder a casa. Não vai perder a casa, mas sempre recomendando que seja feito tudo regularizado antes, a escritura, para evitar transtornos e problemas. O ideal é que haja sempre... as pessoas costumam não regularizar porque acham que é muito caro. Exato. Então a gente vê pelo lado, poxa, eu vou fazer um contrato de gaveta ou eu vou fazer um negócio... Porque pelo Código Civil tu tens contratos que são contratos verbais. Exato. De repente nós fechamos um negócio e tá fechado. Né? A tua palavra, a minha palavra, ok, tá, mas é entre nós. Exato. E os que vierem depois de nós? E a nossa sucessão? Exato. Como fica? Qual é a garantia jurídica que tem isso? Exato. Não há uma garantia que depois eles vão usar a linha sucessória. Talvez eles vão ter que falar, como eu te disse, né? Eles vão ter que usar o recurso da uso capião, ou eles vão ter que provar, fazer um embargo de terceiros. Vamos supor que nós fazemos um negócio, eu compro um imóvel teu. Não assinamos documento nenhum, não vamos ao cartório, não fazemos escritura pública, não fazemos contrato de gaveta, não passamos na matrícula. E um de nós morre. Tá. Depois, em seguida, o outro morre. E aquela pessoa que é nosso herdeiro fica como? Como ele comprova essa propriedade? Exato. E acontece muito isso, né? Acontece a gente que muito trabalha nessa área. As pessoas, elas vão ficar, a tendência é elas ficarem no imóvel da família. Exato. E passando de geração em geração, mas às vezes, um caso que a gente teve agora, por exemplo, a pessoa ficou, é um sobrinho, ele ficou no imóvel da família. Mas na matrícula não consta nem a casa, consta apenas o terreno. Exato. E agora, na linha sucessória ele não consta, mas ele mora naquele terreno. Exato. Que não é um terreno agora, tem uma benfeitoria. Então, imagina como os negócios eles seriam melhores estruturados e também os imóveis adquiririam talvez um valor melhor se eles já tivessem sido regularizados desde o começo
e com certeza ah, o investimento não precisaria ser um investimento tão grande como Exato. quando tu tens um imóvel que foi herança de família, que só foi passando de geração em geração. Exato. E acontece muito a gente que trabalha com isso, até na área da engenharia, assim, para aprovação de projetos, a pessoa que não tem essa matrícula registrada não consegue aprovar uma ligação de água, não consegue regularizar, conseguir uma BITS da sua casa. E acontece que a pessoa, o João comprou do Pedro, que comprou do Carlos, e na matrícula o dono é o Paulo. É muito comum acontecer isso, né? E, Vanderlei, a questão do inventário, que a palavra assusta, né? Eu que trabalho com pessoal que quer vender uma casa e nunca abrir o inventário. Aí o pessoal tem um medo, com pessoa, achar que tem um custo muito elevado, não, por não saber, por falta de conhecimento. O pessoal acha que inventário é um fantasma. O que tu considera assim com inventário, para o pessoal entender assim, o que seria um inventário? Porque é importante fazer ele, não deixar que aconteça um filme no final. E se a pessoa consegue, uma família, vender uma casa sem um inventário? O inventário é a melhor solução, mesmo que tu tenhas deixado apenas um bem. E nos primeiros 30 dias após o óbito. Vai evitar que tu pagues multa no cartório, vai evitar que depois haja uma divisão desigual ou que alguma das partes entenda que ela só, porque ela mora no imóvel, ela é o dono legítimo. Exato. Porque assim, uma coisa é tu ser aquele que vai fazer uso campeão, outra coisa é tu ser herdeiro. Exato. Se tu és herdeiro, tu tem parte daquele bem. O que a gente sempre recomenda, né? Quando tu tem inventário, mesmo que tenha apenas um bem. Ainda acredito, mas aí é uma convicção minha, mas vai depender do que o cliente tem intenção de fazer, né? Que é vender o imóvel. Vende o imóvel, converte esse imóvel em dinheiro, porque dinheiro é mais fácil de repartir entre os herdeiros. Exato. E tu divide de uma maneira equitativa. Se tu tens apenas um imóvel, né? E tu tem 7 herdeiros, que foi a pergunta inicial que me fizeste. Sim. Cada herdeiro, e se a casa não tiver 7 peças? Exato. Como é que divide? Qual é que é feita essa divisão? Quem fica com qual parte da casa? Exato. Alguém vai ficar com a varanda? Alguém vai Sim. ficar com a sala de estar? Alguém vai ficar com o quarto? Alguém vai querer ficar com o banheiro? Sim. Então, tu converter esse bem, tu tirar ele desse patrimônio imobilizado e transformá-lo em moeda corrente, às vezes, em algumas situações, na maioria delas, é uma maneira mais célere Exato. de encerrar aquele inventário. E evitar todo esse filme, essa novela das nove que pode gerar. Quando há consenso entre os herdeiros, por exemplo, há um herdeiro e a pessoa quer comprar de uma herança, não vai haver problema nenhum, porque ela vai ser habilitada no processo, o processo vai ser desvendado, vai ser convertido, vai constar tudo nos autos do processo, porque a ação de inventário é uma ação declaratória. O juiz, ele não decide. Quem decide são as partes envolvidas. Exato. Então, o juiz, ele só vai homologar. Se houver um negócio jurídico entre os herdeiros, todos de comum acordo, e um promitente comprador, isso vai ser a vontade das partes e o juiz vai apenas Exato. homologar. Para o pessoal entender assim, da forma mais simples, que as pessoas não entendem nem como funciona o básico, né? O que aconteceu no momento de fazer o inventário? Faleceu o familiar, o que a pessoa faz? Aonde ela vai? Liga para o advogado? Vai num cartório? E qual é o procedimento e quanto tempo leva, em média? Melhor coisa é procurar um advogado da confiança da pessoa, né? Certo. O advogado da família, um advogado que possa lidar com essa situação. Mas também, assim, ó, levantar documentos, ter o atestado de óbito, ter as certidões de nascimento ou de casamento dos filhos, montar uma linha sucessória, e por isso ela vai precisar do acompanhamento de um familiar. E se houver um acordo, volto a dizer, um acordo entre os herdeiros, todos eles, são 2 irmãos, são 3 irmãos, é apenas um filho que não quer ficar, ou um filho quer abrir, um herdeiro quer abrir a sua parte, doar sua parte em benefício do outro, quer abrir mão da sua herança, ele pode. Isso tudo, se houver consenso, pode ser feito extrajudicialmente. Exato. E quando não há consenso? A gente sabe, né? No caso, tem muitas famílias que estão brigadas, irmãos que não conversam. Se não se chega a um acordo, um familiar não quer assinar, qual é o caminho? Bom, aí um profissional especialista, acaba se tornando um mediador. Exato, exato. Porque tu vai ter ali um profissional que vai estar em território neutro, que poderá apresentar as melhores condições para aquela família e, de repente, até resolve essa questão esse conflito sem ter que evoluir para a área jurídica. Se não houver conversa, aí realmente a melhor caminho é
o meio judicial. Judicial. E tu já viu algum caso de uma herança virar dívida? Já. Acontece isso? Acontece. E aconteceu bem próximo agora da minha família. E interessante porque os herdeiros, eles acharam que estava tudo regularizado. Sim. Né? E aí começaram a ver, tem um apartamento em Porto Alegre, tem uma casa em Alegrete, tem outro imóvel em Uruguaiana. E tá tudo ok, então vamos. E já começaram a repartir entre si. Quando foram procurar os documentos, pegar as certidões de ônus reais do imóvel, as negativas, procurar a matrícula no cartório de imóveis, não estava nada no nome Imagina. da mãe deles. Por quê? Ela fez um financiamento No banco, certo? pelo banco. E nesse financiamento, o apartamento, que era financiado, ele não estava quitado. Então, ele sem quitação e atrasado, acabou indo à penhora. Exato. Então, às vezes, é muito importante, antes de começar também o inventário, ou antes que as pessoas comecem nas suas discussões sobre como ficaram os bens, é bom que a gente tenha assim, uma certidão de ônus reais. Né? Pega a certidão, ali tu vai no cartório, vê se tem alguma penhora, se não tem, se tem algum gravame na matrícula, procura as negativas municipais, estaduais, federais, porque há casos em que a pessoa, enquanto está viva, tem os seus próprios negócios e ela não tem nenhuma obrigação de comunicar os filhos, porque até então não são herdeiros, são apenas filhos, Sim. de que o imóvel está endividado. Exato, exato. E esse inventário extrajudicial que tu te referia, assim, ele é simples mesmo, assim, não tem nenhuma pegadinha aí no meio. O pessoal também tem dúvida com respeito ao preço, assim, um valor muito alto, muito elevado. Ele não tem pegadinha, ele é uma maneira assim, bem, muito célere. Vai ser feita uma petição através de um advogado, aí sim, a pessoa vai precisar do acompanhamento de um advogado. Certo. Né, no cartório. Tu faz através do tabelionato primeiro, e tu vai ter as taxas de cartório e, claro, a questão dos honorários advocatícios. Mas, com certeza, se houver consenso entre os herdeiros e eles puderem fazer esse tipo de investimento do pagamento das taxas, do pagamento dos documentos, eles vão resolver a questão em questão de, assim, ó, no máximo 60 dias. No máximo. E se houver algum detalhe, o cartório vai dar uma nota devolutiva, tu vais cumprir os prazos de maneira rápida também. Ou seja, em 2 meses essa pessoa já pode negociar o imóvel. Em 2 meses já pode negociar o imóvel, já fica com o imóvel desembaraçado. Para quê? Para que eles mesmos possam assinar a autorização e vender e converter aquele imóvel, Exato. aquele bem de família, né, que foi a herança que os pais deixaram, para reverter em benefício de todos. Exato. E como é para ti, como advogada, dar a notícia ruim para a pessoa? Que chega um momento que a pessoa, você não pode vender esse imóvel porque não está registrado. Como é para ti dar essa notícia? Como o pessoal reage? Tem um jeitinho ou não? A verdade é que a gente precisa ser, às vezes, mensageiro de más notícias, né? Exato. Então, tu precisa chegar e dizer para a pessoa... Eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar bem muito na solução. Exato. Eu não penso no problema. Há um problema? Há um problema. Mas se ele é solucionável, eu sempre procuro mostrar para o meu cliente, olha, nós temos a solução A, B e C, se for o caso. Sim. E a escolha é dele. Exato. De acordo com a escolha, o que for melhor para o cliente, vou trabalhar. Mas eu busco, a melhor maneira de dar uma notícia ruim é que tu chegue com uma solução. Pelo menos uma proposta de solução. Exato. Não, porque aí não está tudo perdido. Claro, não fica assim tu não é só mensageiro de má notícia, né? Porque não é agradável mesmo tu chegar e dizer para a pessoa, olha, descobri que o teu imóvel está endividado. Exato. Descobri que este imóvel ele vai ser usado para quitação de uma dívida tributária. Exato. Não é agradável, mas aí tu procura, olha, mas nós temos a seguinte solução, podemos fazer assim, assim, o que tu achas? Exato. E aí, em conjunto com o cliente, a gente vai achar uma solução. Exato, porque a gente percebe que falta muito conhecimento para o pessoal, né? Eu trabalho com os imóveis, o pessoal às vezes, eu tenho um imóvel para vender, aí eu peço a documentação, eles daqui a pouco nem sabem o que é uma matrícula. Eu tenho um documento lá numa pastinha guardada numa gaveta, no armário, sim, e é escritura, não sei o que é, vou te mostrar, manda uma foto, e já aconteceu da situação da pessoa não ter nada registrado no nome. E aí a gente vai procurar e
é praticamente um trâmite do campeão, né? Para a pessoa conseguir resolver. Isso. E aí, naquela situação que a pessoa acaba, naquele momento, tinha planejado, daqui a pouco regularizar essa casa ou construir algo e acaba impedindo esse andamento, né? Mas também já me aconteceu de trazer os documentos e a pessoa chegar e dizer assim, tá, e agora? Como é que a gente faz? E por onde que eu saio? E não tem... Ela só tem um contrato, vou dar um exemplo, tem o contrato de compra e venda Sim. feito em cartório, tá? Mas ela não passou na matrícula. Ela tem uma escritura pública de compra e venda, Exato. mas na matrícula não consta. Exato. Então, às vezes, eu sempre recomendo que a pessoa regularize, grave esse contrato de compra e venda na matrícula do registro de imóveis, porque isso vai dar para ela depois a propriedade e autonomia É tranquilidade, né? e a linha sucessória daquele imóvel, daquele bem. Exato. Sabe que a matrícula é como se fosse a história do bem. Exatamente. Ela vai te contar a história toda. Olha, que esse imóvel ele teve tantos donos, ele era uma gleba, depois ele foi subdividido em matrículas menores. O proprietário original doou uma área ideal para um neto. É história. E a gente se depara com matrículas que, eu no caso, que não é a minha área, o direito, a gente tem situações assim que são matrículas de 20 folhas, que a gente acaba não entendendo nada. Sim, Então a importância, exato. é um livro, né? É uma É um história. livro, é uma história. E tu precisa de entender um pouco disso, ter um pouco de acompanhamento, que é para evitar de fechar algum negócio às cegas, né? Exato, sem conhecimento. Em Vanderlei, e se eu tivesse que listar dois maiores problemas assim que acontece com as pessoas que vendem ou compram imóvel, qual é o erro que mais se repete? Tivesse que listar dois. Em primeiro lugar, que eu acho que, assim, ó, que as pessoas elas não investigam o imóvel. Elas Gostaram e comprou. se E quer encantam. comprar. É. Elas se encantam. Então, assim, ó, eu acho que nós precisamos tomar cuidado com o encantamento inicial, Exato. né? E não deixar que isso impeça uma investigação mais detalhada sobre o imóvel. Se tem dívidas, se ele não é objeto de um possível leilão, se ele não está penhorado, Exato. penhor, se ele não está... eu quero hoje comprar um terreno. Aí eu tenho uma dívida de IPTU nesse imóvel. Exato. Também assim, é algo que... Isso tudo pode entrar no negócio e no contrato que as partes forem fazer. Mas as partes, eu acho que tem que estar negócio limpo, sabe? Claro, Exato. nós temos que estar cientes os dois de que o teu imóvel tem débito do IPTU, mas eu quero comprá-lo mesmo assim. Exato. Então, vamos negociar esse débito do IPTU, vamos colocar no preço, tu regulariza e depois a gente assina o termo definitivo. Transparência, total transparência. Sim. Porque esse é um dos erros que as pessoas não cometem. É que nem se apaixonar por uma pessoa e querer namorar sem conhecer o passado da pessoa, mais ou menos. Coração não funciona na mesma métrica, mas em termos de negócios, é aquela história, né? A pessoa foi, gostou, se apaixonou e já quer morar ali. Negócios, amigos à parte, né? Exato. Acho que os negócios eles precisam ser feitos de uma maneira bem clara e transparente para evitar surpresas. Exato. Porque às vezes, o que pode acontecer? Vendo na questão do negócio jurídico. Eu fecho o negócio contigo e nós acertamos um preço. Certo. Mas, na verdade, eu vou pagar muito mais, porque depois eu vou descobrir que o imóvel devia IPTU e que, embora eu tenha quitado a minha parte contigo, tu não quitaste IPTU. E aí ficou no imóvel. Exato. É diferente, por exemplo, de uma taxa, de uma tarifa, que seja, vamos usar o exemplo de uma conta de água, né? A conta de água é uma tarifa, então tu tens ali algo que vai ficar no CPF da pessoa. Exato. Mas o IPTU é um tributo. E o tributo, ele vai acompanhar o imóvel. Exato. Então é muito importante que a gente veja as dívidas tributárias desse imóvel. Em Vanderlei, a importância do contrato também, né? Porque a gente vai pela palavra, assim, mas o que não está no contrato não tem como cobrar depois, né? Porque a verdade é assim, ó, que as pessoas elas leem os contratos, mas muitas vezes não entendem. As pessoas leem os contratos? Eu acho que elas leem os contratos. Só que elas não entendem o que leem. Exato. Né? Tem esse detalhe. E tem aquelas pessoas que não leem os contratos. Exato. E tem aqueles contratos com letras miúdas. Então, exato. Mas os contratos, eles precisam... por isso eles precisam ser redigidos assim, ó, nessa mesma transparência, sabe? Que tu tenhas um profissional te acompanhando.
seja um corretor de imóveis, seja um advogado, mas que tenha uma pessoa que te ajude, né, enquanto leigo, a realmente realizar o negócio dos teus sonhos de uma maneira limpa. Que tu, olha, eu estou comprando, porque pode haver contratos com cláusulas abusivas e tu não está sabendo. Exato, exato. Ou com cláusulas de dupla interpretação, ou que beneficiam apenas uma das partes. Exato. Então, como que tu vai... Aí a balança não equilibra, né? E aí eu que sou do direito lembro da balança, porque não vai ter equilíbrio na balança. E esse equilíbrio se vai e volta. Me imagino que contigo acontece mais, até que com um corretor, de estar no meio de um contrato e precisar que ambas as partes assinem, e tu fica mandando para um, ele quer mudar algo, o outro quer mudar, e tu fica nesse meio. Já te aconteceu de um contrato ser modificado muitas vezes? Várias vezes. Porque é diferente, né? Quando a gente prima pela conciliação e pela conversa, e pela transparência dos negócios, tu vais montar, dentro das cláusulas legais, tu vais montar um contrato que atenda as partes. Para que tu também tenhas ali clientes que são satisfeitos. Embora tu esteja, no meu caso, talvez advogando por uma das partes, bom, também é o nome do meu cliente que está em jogo. Exato. Então a gente precisa, olha, vamos comprar pelo preço fixo. Exato. Correto, vamos comprar pelo preço fixo. Este imóvel, assim, vamos constar no contrato que a parte X vai assumir o IPTU e que esse valor vai estar descontado das próximas parcelas. Vamos, algo que a gente... Então a gente precisa realmente trabalhar nessa parte da conversa e da conciliação. Uma negociação ganha-ganha, né? Ganha, porque ninguém sai perdendo. Exato. E é um investimento. Tu vais assim, ó, tu acha que vou gastar mais se eu tiver um profissional me acompanhando. Exato. Na verdade, tu vai gastar menos, porque tu vai evitar surpresas. Evitar surpresas e gastos. O barato sai caro, como você fala aqui na fronteira, né? Sim, aqui na fronteira. E a questão de imóveis usados, assim, muita gente tem... Todo mundo gosta do novo, né? De comprar aquele móvel para estrear. Mas aí com respeito a móvel usado, assim, o que tu recomenda que a pessoa tem que prestar atenção em quê? No tempo do imóvel, no uso, a pessoa não entende a estrutura, o que a pessoa deveria fazer, assim, quando vai comprar um imóvel usado? Bom, principalmente, como advogada, eu recomendaria primeiro que ela procurasse um especialista na área estrutural, né? Alguém que fosse especialista da área da engenharia, da arquitetura, que pudesse... É como tu comprar um carro novo, um carro seminovo. Um carro zero tu vai tirar da concessionária e, em tese, ele vem com a garantia de fábrica. Não vai precisar revisão, não vai precisar troca de motor, troca de óleo do motor, nada. Vai sair zerado, é teu, né? Tu é o primeiro dono. Exato. Naquele imóvel que tu não é o primeiro dono, é como um carro seminovo. Tu vai ter que precisar de um mecânico. Exato. Vai precisar da revisão, da avaliação do mecânico. Então, chama um profissional que possa te dar uma avaliação prévia, uma avaliação para ti. Em todos os aspectos. No aspecto da casa, no aspecto da legalidade do bem, para evitar surpresas. Perfeito, perfeito. Andaleia, brincadeiras, um momento de brincadeiras. Tu achas que o engenheiro enrola mais com a planta ou o advogado com as cláusulas? Olha, eu acho que eles andam parelho. Depende, né? Eles andam parelhos. É que o engenheiro ele vai querer que a planta que não rache as paredes. Sim. E o advogado vai querer que o contrato não tenha furo. Sim. Tem obras que a gente, como engenheiro, como corretor, faz avaliações e a gente tem vontade de sair correndo, né? E imagina tu também, como advogado, as situações de sigilo de justiça, assim, já te aconteceu de... que eu tô... Sim, Tomara que não se fale nada desse imóvel. Exatamente. Tem situações que a gente passa que são situações que faz parte do sigilo profissional, da ética profissional, né? Sim. Bom, temos que achar a solução. Vanderlei, a regularização na prática, assim, tu acha que a pessoa pode fazer sem gastar uma fortuna? E uma pessoa que está 20 anos num terreno, assim, e quiser regularizar, né, numa casa, já perdeu o bonde, o que ela teria que fazer, assim, para regularizar? Não, ela não perdeu, a gente não perde bonde nunca. Boa. Nós podemos regularizar a casa a qualquer tempo, o imóvel a qualquer tempo. E se tu pensares que a regularização ela é um investimento no bem, tu vais ver que vale a pena. Porque se amanhã ou depois tu quiseres vender esse imóvel, tu vais ter um imóvel regularizado que tu vais poder vender a preço de mercado. Exato. Então, o que hoje parece um bicho de 7 cabeças, daqui a pouco ele é
foi a solução do teu problema. Vale muito mais a pena regularizar que vender e empurrar o problema para frente, né? Com certeza, até porque tu vai poder se oferir um ganho muito maior no teu imóvel. E vai sem desvalorizações, né? Exato. Wanderleia, tem diferença de segurança entre comprar direto com o dono ou procurar um advogado, um corretor? Eu acho que passa muito pela necessidade de cada um, essa tua pergunta, né? Nossa. É claro que quando tu tens o acompanhamento de um profissional, a tendência é que o negócio ele tenha menos arestas a serem aparadas depois, né? Tu vais encontrar menos problemas no meio do caminho. Exato. Mas se as pessoas quiserem, porventura, fazer seus negócios próprios entre si, isso também não exclui a possibilidade de, no futuro, elas procurarem os profissionais responsáveis. Porque os profissionais dessas áreas, eles são feitos justamente para solucionar o problema. Exato. Eu não vejo assim, como essas decisões sejam excludentes uma da outra. Eu acho que elas não se excluem. Exato. Elas podem se complementar, dependendo da necessidade da pessoa e do momento da história que ela está passando. Exato. O pessoal procura muito o preço, eles querem, no caso da gente como corretor, eles querem comprar direto com o dono, vendo uma vantagem aí no preço e tal. Só que é aquela história do barato sai caro, né? Lá no final pode acabar acontecendo algo da pessoa não ter previsto algum problema, uma cláusula no contrato, Sim, alguma por pendência, exemplo, nós uma tivemos dívida. uma situação assim. Um cliente ele queria alugar um imóvel. Bom, aí ele não fechou com a corretora. E por quê? Não queria, porque ele achou que era N motivos. Aí ele queria fechar com o proprietário do imóvel. Mas foi lá, também não fechou com o proprietário. Depois ele voltou na corretora, porque queria com a corretora, e a questão era uma cláusula do contrato que ele não concordava com a corretora, e a corretora não abria mão daquela cláusula. Exato. Então ele nos procurou, pediu que a gente lesse o contrato, pediu um tempo para pediu que a gente lesse o contrato. E o que acontecia? Aquilo que eu falei no começo, ele não tinha entendido Exato. aquela cláusula contratual. Por quê? Porque tem pessoas que leem os contratos, mas não, por assim, um desconhecimento natural, que Exato. ninguém é obrigado a saber o direito, né? Exato. E saber a corretagem para entender todas as normas. E não entendi. Quando ele conseguiu entender o que significavam as palavras daquela cláusula no contrato de locação, ele voltou na corretora e fechou o negócio. Fechou o negócio, olha só. Faltava conhecimento. Era uma questão de entender a cláusula. Compreensão. Então, compreensão daquela palavra, de algumas assim, era 2 ou 3 palavras naquela cláusula que estavam impedindo o negócio. Mas por quê? Porque a pessoa tinha interesse, mas não tinha o conhecimento para entender. No momento que passou para o nível da compreensão, não houve mais problema. Olha só. E Wanderleia, para finalizar nosso momento de perguntas, o que tu considera ser importante, uma dica de ouro para o pessoal que quer comprar o seu cantinho, esse sonho da casa própria? Que papelada necessária, que documentos não podem faltar? Não podem faltar, o que eu já falei, né? As negativas dos imóveis, as certidões assim, ver bem se o imóvel está desembaraçado, uma consulta, a matrícula atualizada do imóvel, para saber o que tu estás comprando. Os documentos os pessoais da pessoa, certidão de nascimento, se for solteira, certidão de casamento, ou declaração de não estável, certidão de não estável, se não for casamento, né? Mas os documentos de cada pessoa, as negativas, o acompanhamento de um profissional da área, porque o cartório vai te pedir, ele vai pedir, né, uma exigência cartorária de que na hora da lavratura do documento oficial seja acompanhado do profissional responsável. E assim, pensar bem que assim, negócios são feitos entre pessoas e pessoas cometem falhas. Então a melhor maneira que nós temos de fazer um negócio é reduzi-lo aos papéis, lavrarmos os papéis necessários, fazermos um contrato bem redigido, temos os documentos em mãos, documentos pessoais e as negativas do imóvel. Perfeito, Wanderleia. Então, agradecer muito aí a tua participação, que foi bem esclarecedora.
Seguramente vão surgir mais perguntas, eu vou te incomodar também por essas perguntas. Estou à disposição. E eu tenho um momento surpresa agora para a gente finalizar este episódio, que é o momento ping-pong, tá? Qual é a ideia deste momento? Eu vou falar uma palavra, uma expressão, uma frase, e tu vai falar uma palavra. Uma ou duas palavras. E eu consigo? Vamos ver se tu consegue. A primeira que vier na tua cabeça. Tá bom. Certo? Entendeu? Vamos começar então. Lar. Tudo. Comprar a primeira casa. Sonho. Cheiro que lembra a infância. Amendoim. Maior medo de quem vai vender um imóvel. Dívidas. Lugar da casa que abraça. Cozinha. Não pode faltar num lar. Amor. Só quem lembra segurança. Um som que lembra segurança. A voz da minha mãe. Um sonho. Sonho. Me pegaste. Um sonho. Um sonho. Sonho. A eternidade. Uma luta. Ai, comigo mesmo. Mudança é. Tudo de bom. Contrato fechado. Com certeza. É isso aí, então, minha amiga, muito obrigado. E a vida é isso, a vida é cheia de contratos invisíveis. Alguns a gente assina com a alma e outros com o coração. E no episódio de hoje, a gente assinou com a verdade. Obrigado, Vanderleia, e até o próximo episódio de Contrato Fechado.